Ora, muito boa tarde. 3 palavras prévias antes de me dirigir aos portugueses. A primeira para pedir desculpa pela estreiteza, a exiguidade do lugar, que é o retrato dos tempos de restrição que estamos a viver. A segunda para explicar porque aqui. Porque foi aqui que esteve a sede, neste mesmo espaço, da minha candidatura há 5 anos. Foi aqui que eu lancei o livro da candidatura. Por aqui passei muitas vezes, ao longo destes 5 anos, ao jantar, quando era possível jantar, ao almoço, sabendo-se que eu não almoço, mas aqui vinha comer alguma coisa. A terceira palavra para saudar todas as senhoras candidatas e os senhores candidatos que já formularam o seu propósito de concorrerem a esta próxima eleição. Bem como aqueles que ainda venham a apresentar o mesmo propósito. Como sabe, há muito tempo eu defendo que deve haver debates frente a frente com todos os candidatos, e assim farei. E, por outro lado, queria desejar a todas e a todos as maiores felicidades neste ato eleitoral. Dito isto, falaria agora para os portugueses. E são 3 as palavras que tenho hoje para vos dizer. Simples e diretas. Tão simples e diretas como o sem número de conversas que convosco tive ao longo dos últimos 5 anos. Em qualquer recanto de Portugal. Cá dentro e lá fora. Que lá fora, milhões de compatriotas são Portugal. Sempre em obediência ao meu propósito, que é também o compromisso. Muito simples e direto. Cada português conta. A minha primeira palavra é para vos dizer que sou candidato à presidência da República. Porque temos uma pandemia a enfrentar. Porque temos uma crise económica e social a vencer. Porque temos uma oportunidade única de, além de vencer a crise, mudar para melhor Portugal. Na economia, mas sobretudo no nosso dia-a-dia, reforçando a nossa coesão social e territorial, combatendo a pobreza e a exclusão, promovendo o emprego com investimento, crescimento e melhor distribuição da riqueza. Porque precisamos de o fazer, de continuar a fazer, com proximidade, com descrispação, com pluralismo democrático, mas diálogo e convergência no essencial. Com um presidente independente, que não instabilize, antes estabilize. Que não divida, antes una os portugueses. E que puxe sempre pelo que de melhor existe em Portugal. Porque não vou sair a meio de uma caminhada exigente e penosa. Não vou fugir às minhas responsabilidades. Não vou trocar o que todos sabemos irem ser as adversidades e as impopularidades de amanhã pelo comodismo pessoal ou familiar de hoje. Porque, tal como há 5 anos, cumpro um dever de consciência. Digo-vos isto só agora, ou seja, anuncio-vos isto só hoje, porque quis promulgar as novas regras eleitorais antes de convocar a eleição. Porque quis convocar a eleição como presidente antes de avançar como cidadão. E ainda e sobretudo, porque, perante o agravamento da pandemia, no outono, quis tomar decisões essenciais sobre a declaração do 2º estado de emergência, as suas renovações e a sua projeção até janeiro,
em tempos tão sensíveis como o Natal e o fim do ano, como presidente e não como candidato. A minha segunda palavra é para vos agradecer a compreensão e o apoio manifestados desde 2016. Sem eles, teria sido mais difícil lidar com o esforço de saída do déficit excessivo e a crise na banca em 2016, com a tragédia dos fogos em 2017, com a lentidão de tantos a entenderem os movimentos inorgânicos que irrompiam em 2018, com o longuíssimo processo eleitoral iniciado nesse ano e concluído em 2019, e em especial com a pandemia, a paragem económica e o desemprego em 2020. Agradeço-vos, em especial, a compreensão e o apoio nos momentos mais sensíveis, como foi o da minha iniciativa da primeira declaração do estado de emergência e as suas renovações, ou em que não pude estar tão próximo como esperavam e eu desejava, ou em que eu terei agido de menos ou de mais no propósito de antecipar ou de evitar confrontos dispensáveis. Podem ter a certeza de que tentei fazer sempre o melhor que sabia e que podia, nos bons como nos maus instantes, e a pensar no interesse público e nunca no interesse pessoal. A terceira palavra, essa uso-a para vos garantir que quem avança para esta eleição é exatamente o mesmo que avançou há 5 anos. Sou exatamente o mesmo. Orgulhosamente português e, por isso, universalista. Convictamente católico e, por isso, dando primazia à dignidade da pessoa, ecuménico e contrário a um Estado confessional. Assumidamente republicano e, por isso, avesso a nepotismos, clientelismos e corrupções. Determinadamente social-democrata e, por isso, defensor da democracia e da liberdade. Toda ela. A pessoal, a política, a económica, a social, a cultural. Não da chamada democracia iliberal, que não é democrática. Nem da liberdade, que o não é plenamente por ser vivida na pobreza, na ignorância ou na dependência. Sou exatamente o mesmo na visão de Portugal. Plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continentes. Da Constituição, que votei com orgulho, que ajudei a rever, que jurei cumprir e fazer cumprir e que fiz cumprir. Assim como dos poderes presidenciais e do seu exercício. Tudo o que disse e escrevi em 2015 mantém-se por igual. Como igual é o homem que o disse e o escreveu. Portuguesas, portugueses, a escolha é vossa. Renovar a confiança em quem conheceis, semana após semana, há pelo menos 20 anos, e em especial nestes 5 anos vividos em comum, feitos não apenas de palavras, mas também de atos, ou escolher alguém diferente, com uma visão diversa daquela que vos propus e proponho para Portugal. Humildemente aguardo o vosso veredito. Tenho a certeza de que, seja ele qual for, será para o bem de Portugal, que o mesmo é dizer o bem dos portugueses, todos eles, porque nestes tempos de sacrifício, mais do que noutros de bonança, cada português conta. E é com cada um e todos eles que juntos vamos enfrentar a pandemia, vencer a crise e refazer Portugal.